Olá, olá, olá! Olá, senhoras e senhores. Olá, amigos. Olá, caros amigos, bons amigos. Olá, amigos mundiais, globais. Olá, Deni. Olá, Viu. Como você está? Estou ótimo. Como vocês estão todos? Olá. Como vocês podem ver do nosso olá, estamos na nossa lição semanal. Na nossa lição semanal sobre os fundamentos do Zohar, onde tentamos nos preparar para sermos cabalistas e sermos capazes de ler o Zohar. É o que fazemos aqui. E temos feito isso nas últimas 6 semanas e essa é a nossa 7ª semana. E surpresa ou não, faremos a mesma coisa que fizemos nas outras lições hoje também. Então vamos estudar e vamos revisar ou passar pelas bases do Zohar e principalmente tentar adquirir, aprender, ter a atitude correta de como lidar com os textos cabalísticos, especialmente o Zohar, é o que fazemos aqui. E se vocês notaram, nas últimas semanas, tentamos acrescentar cada vez mais entendimentos, essências que vamos qualificar cada um de nós no futuro a sermos capazes de abrir os livros textos, principalmente o Zohar, que é o livro espiritual mais importante já escrito na história humana e basicamente nos dar as ferramentas básicas, digamos a caixa de ferramentas de como acessar esse texto em especial. E é isso que fazemos e o que faremos hoje também. Então eu gostaria de lembrá-los, como sempre eu faço, por favor, qualquer um de vocês, se estiverem fazendo qualquer coisa, exceto assistir essa lição, desliguem tudo, Yahoo, Messenger, Twitter, Facebook, e-mails, desliguem por essa hora e 15 minutos que temos juntos. Então vamos nos concentrar nessa lição, pensar em todos os amigos. O Deni vai falar deles em um segundo. Vamos pensar em todos os amigos que estão sentados ao redor do mundo, com seus diferentes laptops, computadores, cada um na sua casa. Especialmente na maior parte é verão, na maior parte do mundo, mas alguns amigos no sul não, é inverno. E vamos concentrar e tentar sentir esta união entre nós, sentir esta conexão, sentir que estamos unidos e vamos pensar nessas milhares de pessoas que não estão conectados à nossa lição, mas em todo o nosso pensamento cabalístico ao redor do mundo, onde eles estão, como se sentem. Vamos tentar dar a elas, essas pessoas, um local no nosso coração e sentir que estamos todos juntos. E é aí que estamos. Dani, por favor, quem está conosco? Temos muitos amigos ao redor do mundo. E por trás de cada um desses nomes há um ponto no coração. Há realmente um ponto no coração. Vamos tentar pensar nisso. Vamos ver, temos Wandy da Guatemala, amigos da Flórida, Josué de St. Louis, Bounty de Houston, Texas, Alan do Texas, Gilda, também do Texas, Aline da Flórida, Alicia da Atlanta, Georgia, Argentina, Estados Unidos, Aruba, Arkansas, São Paulo, Brasil, Carolina do Sul, Massachusetts, Texas já temos, Inglaterra, vários locais do Canadá, Tennessee, Califórnia, Japão, Nova Jersey, Austrália, Nova York, Brasil. E continua a lista. Não está organizado, então é difícil para mim. Na próxima vez, por favor, se organize, Dani. Então, vocês podem ver, para alguns de nós é de noite, outros é no meio da noite, para os outros é tarde da noite, para outros é segunda de manhã. Todos nós estamos em locais diferentes, em diferentes mentalidades, mas todos nós ansiamos pela mesma coisa, pela mesma união. Vamos nos agarrar a isso. E hoje temos uma lição especial. Talvez como toda semana, ou pelo menos do que tentamos fazer a cada semana, vamos estudar sobre algo que se chama 4 fases da luz direta. Nós falamos muito sobre a luz, o vaso,
falamos muito sobre a Kabbalah, temos falado muito sobre diferentes tópicos e aspectos e pontos de vista que a Kabbalah nos dá. E hoje vamos tentar falar de um tópico que ainda não fizemos antes, chama-se como o desejo, onde, como, em outras palavras, quando, no início, será só como, não, nem onde nem como, nem onde nem quando. Então, como esse desejo receber que mencionamos em toda a lição, que mencionamos que é a única coisa que existe na criação, como ele foi criado, de que forma? Basicamente, tentamos entender, do ponto de vista cabalístico, talvez, no final da lição, isso vai responder a pergunta como a matéria foi criada ou como o mundo foi criado. Algo que eu acho nenhum de nós tem resposta. Porque se você olhar o que está acontecendo, todo mundo fala para você sobre o Big Bang. Tudo bem, não tem problema. Está correto. Mas o que ocorre antes disso? Ninguém sabe. Se você olhar o que está ocorrendo hoje, todo mundo fala sobre tempo e movimento, tempo e espaço. Mas o que ocorreu antes disso, antes do tempo e do espaço? Ninguém sabe. Porque ninguém pode falar de coisas assim, porque tempo e espaço são coisas que limitam nossa percepção e permitem com que falemos de algo. Se queremos subir acima, não há percepção lá. Está tudo dentro do nosso ego. E uma vez que tentamos sair de nosso ego, como não temos a realização, como não ainda alcançamos o mundo espiritual, então não temos como tocar. Podemos sentir que não temos acesso a isso. Então, alguns desses tópicos serão cobertos nessa lição. E se tivermos sorte, poderemos explicar também e entender esses tópicos. Dani, o que você preparou para nós? Eu preparei um extrato do Revelando o Zohar, ou Revelar o Zohar, capítulo 2, página 24. Capítulo Descobrir ou Descobrindo a Lei Geral da Natureza. Começa no primeiro parágrafo, página 24, Revelando o Zohar. Quando queremos ser impressionados por algo, seja emocionalmente, intelectualmente ou de outra forma, devemos estar na mesma comprimento de onda com isso e, por isso, possuir a mesma qualidade. Por exemplo, detectar ondas de rádio, o receptor deve produzir o mesmo comprimento de onda e somente então pode detectar a onda que vem de fora. A força geral da natureza é o desejo de receber, doar, transmitir abundância. De outra forma, por outro lado, nossa natureza é o desejo de receber deleite e prazer, o desejo de desfrutar para nós mesmos sozinhos. Nossa natureza é autocentrada, é como fomos criados, como a Kabbalah nos diz. Em outras palavras, estamos em contraste com a força superior, opostos a ela, e portanto não podemos senti-la. Há algo que podemos fazer para senti-la, não podemos distrair a nossa natureza e nosso desejo de receber, nem precisamos. Devemos continuar com nossas vidas como sempre e, ao mesmo tempo, adquirir novas ferramentas de percepção. Mas onde podemos descobrir tal instrumento que suplementará a nós com a nova natureza, ou seja, dar em adição à nossa natureza original, receber? Aqui a sabedoria cabalística nos ajuda. No momento somos receptores, nós absorvemos. E se podemos dar algo para alguém, é só depois de calcularmos que vale a pena para nós fazê-lo. Nossa natureza nos impede de dar sem receber algo em troca. É simplesmente nega energia para realizar um ato que não tenha lucro. Obrigado, Dani. E somos receptores, como o texto diz, e sabemos disso. E sabemos que nossa natureza é criada de uma matéria chamada desejo de receber. Também sabemos que é a única matéria que existe na realidade, além da nossa intenção, que pode ser receber para nós mesmos ou doar aos outros. E hoje vamos falar de como o desejo de receber foi formado, criado, qual o processo, e falaremos do DNA da criação. Então vamos tocar nesse assunto um pouquinho. No início eu gostaria de deixar de lado duas perguntas, porque não as responderemos agora, mas as responderemos mais tarde. Essas perguntas
são onde ocorre este processo e quando ele ocorre. Vamos deixar de lado essas duas coisas que podem, no momento, nos confundir, que é o tempo e espaço. Eu falarei sobre eles depois. Então, tudo que aprendemos e tudo que falamos nessas lições chega até nós do que os cabalistas alcançaram. Esta é a base fundamental da Kabbalah. Como sabemos as coisas? Porque lemos sobre elas nos livros cabalísticos. De onde vêm os livros cabalísticos? Basicamente, que os cabalistas alcançaram. Os cabalistas alcançaram a realidade espiritual, o nível espiritual, as sensações espirituais, realizações espirituais, e nos escreveram sobre ele em seus livros. Então, esta é a base de tudo que falamos. E se os cabalistas escrevem sobre 4 fases da luz direta, significa que os cabalistas alcançaram o nível mais elevado da espiritualidade. O nível mais elevado que o humano pode acessar e transmitir o mais próximo possível do momento da criação. Talvez alcançaram níveis superiores a isso, mas não podem escrever sobre isso, não podem expressá-los, porque o que alcançaram é superior do que o ponto onde o desejo de receber foi criado. Talvez alcançaram ou não do que escreveram sobre 6.000 anos, 6.000 níveis, 125 passos, degraus. É a mesma coisa, descreve o estado completo que a pessoa alcança, mas também falam do 7º, 8º, 9º e 10º nível, ou seja, 7º, 8º, 9º e 10º, milênios. Onde está isso? Ninguém sabe, porque ninguém escreve sobre isso. E se não nos escreve sobre isso, então não podemos falar disso. Então, o primeiro momento, o primeiro estágio que os cabalistas escrevem é a sua realização do que é o Criador. Ou seja, tão longe de onde eles os escrevem, os cabalistas, o Criador é bom e faz o bem. Ou seja, é uma força que a única coisa que ela quer é dar, doar. Isto é algo que não é claro para nós, porque a primeira pergunta, quando ouvimos falar disso, que chega à nossa mente, é por que ela quer dar? Não há o porquê aqui. O Criador é a força de doação. Ele quer dar porque é isso que ele é o desejo de dar, de doar. O fato de termos uma pergunta imediatamente por que ele quer dar, vem do fato de que nós somos criados de uma matéria que é totalmente oposta ao Criador. Porque nós viemos do desejo de receber. Nossa fundação básica, fundamento básico é o desejo de receber. Então, tudo que pensamos vem do fato de que recebemos algo para nós. Então, o primeiro ponto que falamos chama-se desejo de doar. E sempre desenhamos como um ponto, como uma flecha, que vem do alto para baixo. E é isso que chamamos desejo de receber, desejo de doar, perdão, e em hebraico isso se chama Berinah Shoresh, ou seja, o primeiro nível, a primeira observação, que se chama Shoresh, que significa raiz em hebraico. Ou seja, raiz. Ok? E basicamente os cabalistas escrevem certo desejo, que a única coisa que ele quer é doar, dar aos outros. E tente me seguir, pode não ser tão simples, mas é crucial para o seu entendimento. Porque basicamente o processo que estamos explicando agora é um processo que existe, é como uma impressão, um projeto, um DNA, não sei como dizer, uma fórmula que existe em tudo que foi criado na realidade, em tudo que você alcançará na espiritualidade, em qualquer matéria que existe neste mundo, em cada forma. Ou seja, sempre está em impressão esse projeto que foi feito, que vem dessas 4 fases da luz direta que estudamos agora. Então, como há o desejo de receber, ele cria algo que será capaz de receber todo o bem que o Criador quer dar.
E este algo chama-se desejo de receber e desenhamos assim. Ou seja, é um vaso que pode receber todo o bem que o Criador quer dar. Chamamos ele de Beriná Aleph. Ou seja, a primeira observação ou discernimento. E como descrevemos, o nome cabalístico é Rohumá. Então, basicamente até agora, temos duas fases neste processo. E o que descrevemos é um processo, não esqueçamos. Não estamos escrevendo coisas separadas. Escrevemos um processo de como algo foi criado. É um processo de criação. Então, basicamente, até agora temos o desejo que quer dar prazer. Ele cria o vaso que pode receber todo o prazer que o Criador quer dar. E imediatamente ele o preenche com luz. Então agora temos um vaso que está cheio de luz. Agora, esta Beriná Aleph, primeiro estágio, no seu final, descreve algo que ocorre com o vaso. A luz tem um atributo que coloca o objetivo de querer ser igual à luz, ou seja, com algo que a preenche, ou preenche. Então agora o vaso Beriná Aleph, ou Rohumá, tem a necessidade, ou seja, ou tem uma necessidade de ser semelhante ao que o Criador faz. E ele decide que quer dar também. Mas o problema é que ele não tem nada para dar. Ele não tem nada para dar, ou seja, não como o Criador, que seja igual ao Criador. O que ocorre então é que o segundo estágio, que chamamos Beriná Bet, que é o segundo estágio, e vamos chamar de Biná, esse é o termo cabalístico, a definição para descrevê-lo, quer dar, mas não tem nada para dar. Então, basicamente, o que ele faz, ele decide ao menos não receber, e afasta toda a luz do vaso. Então, agora, no terceiro estágio da criação das 4 fases da luz direta, o que temos é um vaso que está totalmente vazio da luz, de luz. Agora temos o desejo de dar, que criou o vaso, que pôde receber todo o prazer que o desejo de dar quis dar. Então, temos o desenvolvimento do processo do vaso pela luz que está colocando a luz para ser semelhante ao vaso, e o vaso tenta ser como a luz, tenta dar, mas vê que não tem nada para dar, então decide ao menos não receber. É onde progredimos os nossos 3 estágios. O quarto estágio é quando o vaso entende que no momento não pode dar. E a única coisa que ele pode fazer de bom à luz é receber prazer dela. Mas decide receber prazer dela apenas o necessário para dar prazer à luz. E por isso, vamos desenhar o preenchimento só em parte do vaso. Esse terceiro estágio chama-se Beriná Gimel. Gimel, este é um M. Ou depois chamaremos ele de Tiferet. Essa é a definição cabalística. Então agora temos um vaso que decide receber só um pouquinho ou o suficiente para ser capaz de dar prazer à luz, ao doador, ao que dá. O que ocorre agora no nosso processo de desenvolvimento é que de receber este pouquinho de luz para ser capaz de dar prazer ao doador, o vaso desenvolve um verdadeiro apetite de receber, um verdadeiro apetite de receber, e um apetite independente de receber. E não só isso, ele entende que não é só que há luz, entende que há alguém que quer dar.
E agora ele quer tornar-se como este alguém também. E tem um grande desejo não só para receber prazer do Criador, mas para ser como o Criador. Essa nova sensação chama-se Bechina Dalet, o quarto estágio de desenvolvimento, ou depois, na sabedoria cabalística, se chamará Malchut. E a partir de agora, esta é a única criatura que falamos, porque é o estágio final de como a criatura foi criada. O que descrevemos agora são as 4 fases de como a luz foi criada. São estágios que a luz atravessou para ser criada. E existe em cada aspecto da espiritualidade que aprenderemos a partir de agora. Basicamente, está impressa, integrada, como posso dizer mais? Em nós, nos nossos desejos, nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos, no nosso desenvolvimento espiritual. Este processo de 4 estágios ou 5 estágios é 4 estágios porque o primeiro é Shoresh, raiz, mas esses 4 estágios é algo que constrói toda a fórmula que temos no nosso entendimento espiritual. Então vamos falar disso por um segundo. Então veremos um pequeno clipe que nos explica esta criação numa forma mais bela, visual, digamos experimental, e aí vamos responder as suas perguntas. Então, de novo, do que estamos falando? O que esse cara está inventando agora de noite ou de manhã, seja onde quer que vocês estejam. Por exemplo, de manhã na Austrália ou de noite no Reino Unido. O que ele está falando? Basicamente, o que eu quero explicar a vocês, como foi explicado por outros, então a mesma confusão que eu tive, estou transferindo a vocês também. Não, mas sendo sério, estou tentando explicar-lhes como a matéria, que se chama desejo de receber, foi criada. E se entendemos que tudo que existe na realidade é desejo de receber em suas formas diferentes formas, vai tornar a vida mais fácil para nós e nos fará avançar na espiritualidade pelo menos um passinho. Por quê? Porque não há nada mais. Você vê, nós estudamos sobre a percepção da realidade, realmente não há nada além do desejo de receber. Depende de que nível de espessura esse desejo de receber tem. E a segunda coisa, que é mais importante, depende de como usamos esse desejo de receber. Nós usamos de acordo com nossa natureza, que é receber para nós, ou começamos a transformar ou movê-la num processo de transformar a intenção de como usamos a nossa natureza, que é receber para nós. Ou seja, temos uma natureza, ou seja, somos criados, somos matéria que é o desejo de receber, mas podemos usá-la com uma intenção diferente, seja para receber para nós ou para doar aos outros. As pessoas que adquirem a intenção de doar aos outros chamam-se cabalistas. No momento, ou o primeiro passo que seremos capazes de adquirir a intenção ou nas nossas ações para doar aos outros, ou seja, significa que atravessamos a barreira entre este mundo e, ao invés de vivermos só para nós, os nossos 5 sentidos, nós começamos a doar aos outros. Ou seja, temos outro sentido, nós atravessamos a barreira. Então vamos ver o processo, assistir o clipe e responder perguntas. Então, o ponto de partida, vamos primeiro revisar tudo, então escrevam, quem estiver escrevendo, porque vai ser mais fácil de entender. Para começar, falamos de um processo, ou seja, não podemos falar de cada um desses estágios sozinhos, porque não existem sozinhos. Estamos falando de um processo, o desenvolvimento de algo a partir do nada. Então, basicamente, começou do desejo, da necessidade de Bechina Shoresh, do Criador, que os cabalistas descrevem como o bom que faz o bem, de dar à criatura. Desculpe, dar à criatura não, só dar. Tem a necessidade de dar. Por quê? Porque tem a necessidade de dar? Não podemos entender.
Os cabalistas que alcançaram os níveis superiores nos dizem que é o bom que faz o bem. É o máximo que alcançaram, é o que sentiram quando alcançaram este nível. Por que quer dar? Não sabemos. Mas sabemos que tem uma natureza oposta à nossa, que se chama o desejo de dar, o desejo de doar, o atributo de doação. Podemos chamar de amor ilimitado, há várias palavras para isso. Então, basicamente, como tem o desejo de dar, precisa de algo que será capaz de receber todo o bem que ele quer dar. Então, ele cria um vaso, que chamamos Berinah Aleph. Aleph é a primeira letra em hebraico, então significa o primeiro estágio, o primeiro nível, ou depois chamaremos de Berinah Chokhmah. A propósito, essas definições vocês aprenderão no segundo semestre, intermediário, que é daqui a 3 semanas, que será chamado o curso sobre a estrutura da criação, que é todo um curso que explica a vocês todas as definições cabalísticas, a formação dos mundos, da tela, etc. Todas as estruturas espirituais que falamos na Kabbalah, mas com definições cabalísticas. Então, o primeiro estágio chama-se Berinah Aleph. Basicamente é um vaso. O desejo de dar foi criado e o preenche totalmente com luz. É isso que descrevemos. Luz representa prazer. A questão da luz é que no final, no estágio final, ela tem um atributo, tem uma tendência de sementar a necessidade do vaso de ser como a luz. E nós, agora o que Berinah Dalet faz, no segundo desenvolvimento do vaso, o que ela faz, basicamente, é querer ser semelhante à luz que é dada a ela. Ao vaso, perdão. Mas ele não tem nada para dar, ele quer dar, mas não tem nada para dar, o vaso. Então não há nada que ele faça sozinho. Então a única coisa, o resultado disso é que basicamente rejeita toda a luz para fora, e como está rejeitando a luz, o vaso fica vazio. Isso se chama, esse desenvolvimento chama-se Berinah Bet ou Binah. Agora, o vaso entende que ficar vazio não é a meta daquele que quer dar a nós, porque não estamos indo para lugar algum. Então, basicamente, o que ele decide fazer é receber um pouquinho, mas apenas o suficiente para ser capaz de dar à luz, o privilégio de dar ao vaso. E esse desenvolvimento chama-se Berinah Gimel, onde, em outras palavras, a definição cabalística se chamará Tiferet. O que ocorre depois disso é que uma vez que a luz recebe, uma vez que o vaso recebe um pouco de prazer da luz, o suficiente para ser capaz de dar, ou seja, ter a capacidade de ter a mesma capacidade do doador, uma vez que adquire o desejo independente verdadeiro para si, essa é a terceira coisa. A terceira coisa, ele desenvolve uma necessidade de ser como o Criador, como o doador, de ser como a luz. Ele quer ser semelhante à luz. Não quer somente receber prazer, mas controlar, mover, dirigir todo este processo. Isso se chama eu serei o rei. Por isso que é Malhut. Malhut vem da palavra hebraica Meler, que é rei. Significa eu serei o rei, eu estarei no controle, vou regular. E basicamente assim que foi criado o nosso desejo de receber, isso se chama Berinah Dalet, que a partir de agora será a única criatura que falaremos. E é isso que alcançamos. Alcançamos um desejo pleno independente, que chama-se Malhut, que a partir de agora passará por vários estágios. Antes de ir para as perguntas e de continuar com o material, quem sabe vamos assistir um belo clipe que tenta descrever as mesmas coisas, mas não através do nosso entendimento, mas da nossa sensação. Então vou assistir um pequeno clipe, estaremos aqui depois com as suas perguntas, por favor. A árvore da vida. Eis que antes das emanações serem emanadas e as criaturas criadas,
A simples luz superior tinha preenchido toda a existência. E não havia vazio, tal como uma atmosfera vazia, um vácuo ou um fosso. Mas tudo era preenchido pela luz simples e limitada. E não havia tal parte como cabeça ou cauda. Mas tudo era simples, suave, luz equilibrada de forma igual e uniforme. E foi chamada de luz sem fim. E quando sob a sua simples vontade veio o desejo de criar o mundo e emanar as emanações, para trazer à luz a perfeição das suas ações, seus nomes, suas apelações, que foram a causa da criação dos mundos, ele então restringiu-se a si mesmo no meio, precisamente no centro. Ele restringiu a luz, e a luz partiu para longe, para os lados, que rodeiam aquele ponto central. E lá permaneceu um espaço vazio, um vácuo, circulando o ponto central. E a restrição foi uniforme à volta do ponto vazio, para que o espaço circulasse uniformemente à sua volta. Ali, depois da restrição, tendo formado um vácuo e um espaço, precisamente no meio da luz sem fim, um local foi formado, onde o emanado e o criado pudessem residir. Então, da luz sem fim, uma única linha desceu, abaixo até aquele espaço. E através daquela linha, ele emanou, formou, criou todos os mundos. Antes que esses 4 mundos viessem a ser, havia um infinito, um nome em maravilhosa e oculta união, que até para o mais próximo dos anjos não há realização no infinito, ou sem fim. Pois não há mente que o possa perceber, pois ele não tem lugar, limite ou nome. Quando eu li essa canção pela primeira vez do Ari, eu pensei comigo mesmo,
Que nível essa pessoa alcançou? Quão elevado subiu e o que sentiram? Parece tão místico, mas não é. Você pode ver, é isso que o Ari escreveu e é assim que alguns dos amigos expressam isso através da visão e da música. E é difícil expressar tudo isso. E o Dani disse, há várias perguntas, pois a minha explicação não foi clara, como sempre. O que eu posso fazer? É o melhor que eu posso fazer. Então vamos tentar esclarecer tudo isso através das perguntas dos amigos. Por favor. Valentina de Houston. Olá. Com relação ao clipe. Ela pergunta, o que é Oren Sof? Oren Sof significa luz infinita. Luz infinita, ou seja, luz ilimitada. Não há restrições ainda. Depois, isso são coisas que vocês estudarão no segundo semestre. Eu não quero tirar a excitação do próximo semestre. A luz infinita é o estágio de antes que algo que descrevemos na Kabbalah como primeira restrição. Ou seja, a primeira vez que o vaso começou a restringir a luz. Quando dizemos que algo é infinito, significa que não restringe nada. Não tem qualquer limites, é ilimitado, é infinito, está em todo lugar, é de lá até lá. Então não há limite. Isso significa, Or significa luz e Ein Sof é ilimitado, infinito. Ein Sof, perdão, Dani, significa em hebraico que não há fim. Não há nada que a termine, que a limite. Por favor. E, na verdade, no próximo semestre, há um curso chamado Estrutura da Criação, que você passa por as 4 fases, como elas se desenvolvem, como finalmente chegam até o nosso mundo, durante o que chamamos que é o Big Bang, e como chegamos aqui, e isso tem um componente de todos nós, é todo um curso somente que explica tudo isso que aprendemos hoje. Ok. Josu de Port St. Lucie. O Criador quer algo de volta de nós? Josu, onde é Port St. Lucie? Não sei, Argentina? Josu, diga de onde você é, para eu sentir um pouco mais. Ele quer algo de nós, é assim que vemos. Nós só pensamos em algo, sobre qualquer sensação. Flórida? Ah, ok. Porque parece como se fosse algum lugar da América do Sul, você fica falando como se fosse... Não. Então, quando dizemos o Criador quer algo de volta de nós, então é assim que pensamos. Pensamos, o que eu vou receber? Qual é o lucro disso? Eu tenho que entender que se eu não vejo algo... Eu não consigo entender como algo pode funcionar sem qualquer tipo de recompensa, lucro. Neste caso, não. O Criador não quer nada de volta de nós. Sua natureza é dar. Estranho, não? Não conseguimos entender uma natureza assim. E é bom que você sinta isso, que não possamos entender uma natureza assim. Porque este é o início da busca do que significa doar. Não entendemos isso. Entendemos doar se há um lucro. Eu só posso fazer algo bom a outras pessoas se me fazer feliz, se me faz sentir bem, se alguém me respeitará, etc. Então não há problema, eu estou pronto para fazer. Estou até pronto para fazer coisas boas para as pessoas de noite, ninguém vê, ninguém sabe que sou eu. Estou indo na casa das portas de pessoas pobres e tirando de um caminhão geladeiras, micro-ondas ou dinheiro. E faço isso à noite, quando ninguém sabe, além de mim mesmo. Mas existe eu sei. O meu orgulho, ninguém sabe, e porque eu sou uma pessoa tão boa. Então esse é o benefício. Basicamente, não podemos fazer ou mover nossas mãos se não há benefício, recompensa por trás. O Criador não é assim. O Criador é a força que é oposta à nossa natureza. É a matéria que se chama desejo de doar. O que ela quer é isso que ela quer. Sua natureza é doar. Dar. É isso que ela faz. Sua natureza.
E há um exemplo clássico desse tópico que é da mãe e do filho. E nós falamos várias vezes no curso, onde se você pensar na relação da mãe com seu filho, ela não há cálculo da sua parte, do prazer que ela recebe. Ela automaticamente está conectada por natureza, então não é altruísta, ainda é egoísta, ela sente seu filho como parte sua, então ela dá para si mesma. Mas neste caso, podemos como que usar como analogia, porque não há cálculo. Ela pode estar dando, sei lá, seu filho no meio da noite, sem ninguém saber, ou ela sabe, mas não tem. Ela não sente qualquer lucro por dar, porque tudo está focado totalmente no assunto, na questão. E o Dani é muito bom neste exemplo da mãe e do filho, porque é o exemplo mais próximo que temos em nosso mundo, dentro da nossa natureza, de dar a alguém. Por quê? Porque a mãe, ela se beneficia do prazer do filho. O lucro não está no prazer da mãe, mas em outra coisa. Então, ao filho desfrutar, a mãe recebe prazer, é suficiente para ela, não precisa ter um prazer extra. Então, este é algo que temos que pensar. Basicamente, quando falamos de doar aos outros, significa que o nosso lucro está no desfrute do outro, na satisfação do outro. Uma vez que ele estiver satisfeito, nós recebemos prazer do fato de que ele está satisfeito também. Mas não pense que você possa fazer enquanto ele está neste mundo, dos seus desejos egoístas, porque você ainda doa para receber uma satisfação egoísta. Depois você vai atravessar a barreira. Próxima pergunta. Uma pergunta do Canadá. Olá, Viu e Dani. O desejo de receber demonstra livre-arbítrio em alguma dessas fases? Por exemplo, em Bernabé, quando sente que há um doador e decide rejeitar a luz. Não, amigo. Não há livre-arbítrio neste processo ainda. Este é um processo que é obrigatório, digamos assim, determinado pelo superior. Não há nada de livre-arbítrio. Livre-arbítrio ainda não existe, mas Bernard Dalet, ou a quarta observação, e Bernard vem da palavra observar, discernimento, observação. Entende? Sempre que o vaso acreciona uma nova observação, está se desenvolvendo. Como crescer, como amadurecer. Você pode usar qualquer dessas palavras. Há algo que era infinito no início e está se desenvolvendo lentamente. Então, Bernard Dalet representa a primeira vez que um desejo independente foi criado. E representa a independência do desejo. Por isso se chama reino, Malhut. Eu serei o rei, o governante, o que determina. É isso que significa desenvolve um desejo livre de desfrutar a partir da luz. Lery do México pergunta: somos seres humanos dentro de Malhut? Não, Malhut é a raiz que depois de muitos processos, indo de cima para baixo no desenvolvimento espiritual, algo disso está em nós. E você está perguntando sobre algo que eu disse no início da lição, que não vamos explicar, e não me pergunte, eu só vou explicar no fim da lição. Ou melhor, esse é o momento de perguntar. Você está perguntando onde, ou seja, onde está ocorrendo todo este processo e quando? Quando isso está ocorrendo? Basicamente, essas duas perguntas estão conectadas a uma outra pergunta que é mais importante. Como tudo isso está conectado a mim? E onde estou eu em todo este processo? Então, vou responder as três perguntas, vai levar alguns minutos, depois continuamos com as perguntas. Onde? Não ocorre em lugar nenhum. Não há lugar onde ocorra. Ou seja, não ocorre no mundo das maravilhas, nem no céu, nem nas nuvens, em lugar nenhum. Não há lugar onde possa ocorrer. Ou seja, ele ocorre dentro de nós. Mas isso é uma resposta muito abstrata. Então não ocorre em lugar nenhum. Não há lugar onde isso ocorra.
Porque, como dissemos, descrevemos coisas que estão acima do tempo, do movimento e do espaço. Então, como estão acima do espaço, não podemos dizer que está lá, ocorre lá, ou aqui. Você pode dizer sim, ocorre dentro de nós, tudo bem. É o melhor que podemos explicar agora. Então, este é onde. Quando? É ainda mais complicado. Porque se o tempo não existe na espiritualidade, então quando isso ocorreu? 6.000 anos atrás? 40 bilhões de anos atrás? Quando? Isso é algo que ocorre antes do Big Bang. Algo que ocorre acima de nossa percepção. Algo que basicamente forma matéria básica. E os cabalistas descrevem para nós o nível mais elevado que o ser humano pode alcançar e que eles podem descrever no entender e o perceber de nossa realidade. Ou no entendimento e percepção da nossa realidade. Então, tentar entender quando, não é quando, ocorre a todo momento. Está aqui e agora também, mas não podemos perceber, não temos o vaso para perceber. E quando quer que penetramos ou percebemos a realidade, a percepção da realidade é mais complicada, porque depende do nosso nível de percepção e de realização e entendimento. Então, isso está dentro de nós, como você pergunta, o ser humano é o resultado deste processo? Depende do que você chama de ser humano. Se você está falando dessa matéria, sim. Então essa matéria é basicamente desejo de receber, da mesma forma que isso aqui, o inanimado, a madeira, e depois o vegetal e então o animal. São matérias que basicamente constroem a partir de algo que chamamos de desejo de receber. Só que o inanimado é o nível menos desenvolvido ou mais não desenvolvido dos níveis de desejo de receber. O vegetal é um nível mais desenvolvido de desejo de receber, animal é um nível mais desenvolvido ainda. E esses animais que caminham em duas patas, que você pode chamar de ser humano, são ainda mais desenvolvidos ou formados desse desejo de receber. Então, acima disso, existe o ponto no coração. Essas 4 fases da luz direta são a semente de algo que depois será criado dentro de nós como desejo que chamaremos ponto no coração. E este desejo tem todo o potencial dentro de si para redescobrir e alcançar estes mesmos degraus dos níveis espirituais. Agora, se tentarmos descrever o processo, então sempre usamos o modelo das 3 flechas. E vocês se lembram aqui, falamos de mundos, 5 mundos. 4 fases da luz direta está aqui. É antes dos mundos, ok? Este é o processo, aqui que está. É apenas o início do processo, que depois começa a ocultar-se, depois a luz começa a ocultar-se através de 5 mundos, que é Ak, Atzilut, etc., Beriah, etc. Então as 4 fases da luz direta está aqui. Este é o início, a raiz de tudo, ok? E passou por vários processos antes de começar o primeiro nível que chamamos mundos. Mas não descrevemos, isso será descrito no curso que falamos, estrutura da criação. Temos uma pergunta, Tom, de Massachusetts. Malhut é o mundo, esse universo? Não, você pode mostrar no diagrama? Não. Malhut é a criatura. Malhut é a verdadeira criatura. Será a criatura depois de passar por outros estágios. O nosso mundo está aqui. Nosso mundo é o estágio desse desenvolvimento e basicamente o estágio onde a luz está totalmente oculta. Ocultação total. Ocultação. Ou seja, está tão oculto que nem podemos imaginar que há algo que se chama Criador, luz. Este é o nosso mundo. Então o nosso mundo não é um lugar. O nosso mundo é um nível de percepção onde a luz está totalmente oculta de nós. Tão oculta que nem notamos que existe. Malhut está aqui. Malhut basicamente é esta criatura que agora, a partir de agora em diante, atravessará todos esses estágios
É Malhut que vai passar por estes mundos, estágios, até que chega ao estágio onde a luz está totalmente oculta dela, e isso se chama nosso mundo. Então, no nosso mundo, começamos a desenvolver, como dissemos, a evolução dos desejos, até chegar ao estágio onde o ponto no coração se desenvolve. Algo disso é o nosso ponto do coração. Eu não posso dizer, quando eu digo algo, eu tento dizer, porque aqui há vários estágios que temos que desenvolver para redescobrir esses níveis espirituais elevados que se chamam 4 fases da luz direta. Quando os cabalistas descrevem o ponto mais elevado que alcançaram, que é semelhante aqui. Eu não posso explicar qual a diferença entre os dois, porque é muito complicado por enquanto. Bom, é dito que o nosso mundo, o nosso universo, tudo que sabemos, tudo debaixo do sol é como um grão de areia com respeito ao nosso universo, com respeito ao mundo acima. Então, cada degrau tem essa relação, onde um é infinitamente menor do que o outro. Uma pergunta de Houston, Texas. O quanto tempo essas 4 fases da luz direta levam para se desenvolver? Não há tempo, diz o Vio, não há tempo. Então, basicamente, é o pensamento da criação. O pensamento da criação é algo, o pensamento e a ação se unem, se juntam ao mesmo tempo. Então não há tempo. Não há tempo na espiritualidade. E veja quão complicado isso é para nós. Quando tentamos falar de algo acima do tempo, ou acima do espaço, não há nada no que agarrar. Vai entre os nossos dedos. Não há nada que possamos agarrar ou colocar as mãos. Assim que é, então está acima do tempo. A propósito, por isso que os cientistas não podem e jamais serão capazes de descobrir qualquer coisa que está acima do tempo, porque eles estão dentro da sua percepção egoísta. Para descobrir algo que está acima do tempo, o que precisam fazer? Eles precisam ser cabalistas. Eles precisam ser capazes de subir acima da percepção do tempo. Agora, como o tempo e espaço limitam nossa percepção e basicamente nos deixam sob a limitação do nosso ego, a única forma de sair e subir acima disso e elevar-nos acima disso é sair do nosso ego acima do nosso ego, porque jamais seremos capazes de descobrir algo, ou jamais seremos capazes de escrever, sentir ou alcançar algo que não existe em nós. É assim que a percepção da realidade age, funciona. O transmissor do rádio, basicamente pode receber um sinal se dentro do transmissor há o mesmo sinal também. E eu sinto o sinal através dos meus vasos, que são semelhantes em equivalência de forma ao sinal. Então, serei capaz de falar algo acima do tempo se subir acima do tempo. Então, não sou mais um cientista, não sou mais um cientista, estou me tornando o verdadeiro cientista que se chama cabalista. Por isso que a Kabbalah é a ciência. É a única ciência verdadeira que existe na realidade. Mas isso é complicado por enquanto. Sim, meu amigo. José do México e outro amigo do Texas faz essa pergunta. Por que Biná e Beriná? Qual a diferença? Biná? Não. São palavras diferentes. Biná vem da palavra Hafnaná, que é observação. Beriná, né? E Biná, Hormá e Biná são nomes diferentes para luzes. De como o vaso percebe a luz. Quando recebe a luz, quando a luz preenche o vaso, pode ser ou Hormá ou Biná. É a diferença entre Hormá e Biná, você está falando. A diferença das luzes, eu não quero entrar nessas definições da luz de Hormá e de Biná. Vocês vão estudar em profundidade, realmente em profundidade, no próximo nível. Não posso explicar agora em 2 minutos. Precisamos de toda uma lição para isso. Desculpe, Dani. Só uma pequena prova do que estudaremos no futuro. Todos esses nomes, exceto para Beriná, que é
não é um nome próprio, mas Binah, Hormah, Zerampi, Tiferet, desculpe, Malhot, tudo isso. Todos são palavras hebraicas, palavras típicas, que alguém que saiba hebraico vai saber o significado. Mas para nós, ou seja, falantes de hebraico que não são nativos, na verdade, é vantagem que não saibamos essas palavras no seu significado corporal. Porque se olharmos para isso como uma ciência, então toda ciência tem suas próprias definições, línguas. Por exemplo, medicina usa latim, música italiano, tudo isso sabemos como termos separados. O balé usa francês. É isso, verdade, ótimo. Você estudou balé? Não, não. Não, estranhamente não. Alguém de nós fez. Você sabia disso, não? Não, eu tinha esquecido. Bom, eu vou te mostrar alguns passos de balé, então. Então, de qualquer forma, não se preocupe muito com a tradução, o significado verdadeiro. Considere como termos que no final as definições vão se sedimentar em vocês. E falando de outras Sefirot, Valentim de Houston e as outras Sefirot, onde elas estão? Não falamos de Sefirot por enquanto. E 10 Sefirot basicamente são 10 atributos de como os cabalistas alcançam o Criador, e cada um desses atributos da luz chama-se Sefirah. Por isso que temos 10 Sefirot, mas eu não quero falar disso agora. De novo, há coisas que explicaremos no próximo curso. José de Santa Bárbara. A humanidade como um todo está no estágio de Tiferet agora? Não, a humanidade como um todo está no estágio mais inferior, jamais alcançado antes. Ou seja, jamais alcançou o nível mais inferior e agora deve começar a subir. E se não subir, vai descarrilhar o trem. Simples assim. Tiferet é um nível muito elevado que a humanidade não alcançou ainda. Nem como pessoas, nem como toda a humanidade. Cheryl, do Texas, você poderia repetir o estágio de Berinah Gimel, o terceiro estágio? Eu não entendo como, se não tem nada para dar, ele cria um outro vaso. Eu também não entendi sobre as flechas indo para ambos em lados diferentes. Então, Berinah Gimel é o vaso que recebe o suficiente para doar a luz. Isso que significa. E as flechas, uma entra e outra sai. As flechas representam, quando desenhamos uma flecha no vaso, significa que a luz preenche o vaso. E quando entendemos uma flecha saindo da luz, significa que o vaso rejeita a luz. Então, Berinah Gimel significa que recebemos o suficiente para dar ao Criador. É isso que significa. Josu, da Flórida. Por que Berinah Bet recusa a luz? Essa é a origem de Satã? Não é Satã de forma alguma. O que significa Satã? O que você acha? É uma criatura? Ou uma criatura negra, oculta, na Flórida, esperando os momentos terríveis? Ou o mal dentro de si? Todas essas palavras e definições vêm da religião e da educação moral, que foi forçado em nós desde criança, simples assim. Não existe Satã. A única coisa que pode existir é o desejo de receber para nós. E isto é algo que descrevemos na terceira lição, que é o inferno, mas chama-se inferno para as pessoas que já querem estar em realização e sentir exatamente o oposto. Então a diferença entre essas duas coisas chama-se inferno. Satã, não há nada como Satã. O que quer dizer? De onde ele vem? Então, Berinah Bet e o que chamamos Binah não está rejeitando a luz. Basicamente, ela quer ser semelhante à luz e quer dar, mas não tem nada para dar. Então, o que ocorre é que, ao menos, da mesma forma que o Criador não recebe para si, Berinah Bet decide não receber também, porque não pode dar, na verdade. Gostaria de dar, mas como não tem nada para dar, então basicamente está afastando a luz do vaso. É isso que significa. E não esqueça
Não há Satã. Então não fique com medo. Não há Satã. Um bom exemplo, na verdade, que o Dr. Lightman fala sobre a transição de Rohma para Binah e como ocorre. Se você tem um copo d'água, um copo vazio e o preenche com água e óleo, então o copo adquire as propriedades da água. Neste caso é ele. Então se pensarmos na qualidade de doação como ele, naturalmente por estar em contato com esta água, adquirir as qualidades dele. Então é assim que ocorre a transição, ou seja, por estar em contato com ela, torna-se mais como algo que está dentro dela. Adelene de Cuba pergunta: se tempo e espaço Cuba não existe e somos um, pode ser dito que todos os estudantes de Kabbalah são almas do Ari e que estamos no mesmo desenvolvimento? Adelene? Adelene, de Cuba. Todo estudante de Kabbalah, vamos colocar assim, todas as almas basicamente estão conectadas como um. É o que chamamos alma de Adão Arishon. Dentro da alma é como um corpo, partes diferentes. Algumas dessas partes do corpo já desenvolveram ao estágio de realização ou da conquista verdadeira do próprio corpo. E estas partes ou organismos são como almas do Ari e outros que basicamente subiram e alcançaram a espiritualidade. Nós, ou seja, as pessoas que estudam a Kabbalah e o ponto no coração foi desperto em nós, são partes ativas que tentam alcançar a realização dentro deste corpo. Todos têm o ponto no coração. Todos. Em alguns de nós já está desperto, e são as pessoas que estudam Kabbalah. Em outras, vai despertar. Em um dia, em uma semana, em 5.000 anos, ou na próxima vida, quem sabe quando. Não é da nossa conta. Ou seja, não podemos definir e determinar quando e como ocorrerá com cada pessoa. Só podemos contribuir ao processo geral, que é acelerar o processo de despertar os pontos no coração. Então, todos nós, estudantes de Kabbalah, somos como a parte ativa dentro do corpo, que já está desenvolvendo num nível diferente. Porque uma vez que o ponto no coração desperta na pessoa, começa a mudar todo o nosso processo da vida e nosso desenvolvimento na vida. E basicamente, se entendermos isso e se seguirmos isso, então tudo mais na nossa vida será resultado para a nossa conquista espiritual. Emerson, da Flórida, diz, também de Port St. Lucie: o Criador quer o nosso amor para que nós lhe demos nosso amor. O Criador não quer nada de nós. O Criador quer que nós sejamos felizes, que alcancemos o nível mais elevado e tranquilo que podemos. Senão, Ele, o Criador, não estará completo também. Então, realmente, não é que ele ganha prazer do fato que somos completos. Nós escrevemos assim porque só podemos entender algo que tem algum lucro no final. Então, o que perguntamos sempre? Qual o lucro do Criador com a criação? Por que ele tem que criar a criação? O que ele ganhou? Onde está o seu lucro? Isso. Não há lucro. Benefício, não há. Ele tem a necessidade de dar. E dá. É isso. Nada mais do que isso. O Dani diz, como a mãe com o filho. Então a mãe desfruta o bebê. Por isso que ela faz bebês.
Mas realmente, quando dá ao bebê, é o nível mais próximo do nosso mundo que podemos escrever como dar aos outros, ou doar aos outros. Então, realmente, o Criador não ganha lucro de nós, ele não quer nada de nós. Do ponto de vista dele, eu não gosto de dizer dele, porque é como se dessemos a sensação de uma pessoa, mas do ponto de vista dele, já somos completos, plenos, tranquilos, já descobrimos a correção. Só depende de nós passar desses estágios, por esses estágios de entendimento e percepção do seu estado, daí seremos capazes de nos ver como completos também, nos sentirmos como completos também. Guilherme do Chile pergunta: então a pessoa deve ser intelectualmente humilde para receber a luz? Não. Tenha um forte e saudável desejo de receber e tente receber o máximo possível para si. Quem estuda Kabbalah não são pessoas que têm desejos pequenos, pelo contrário, são pessoas com os maiores e mais elevados desejos da humanidade. Mas, há um grande mas aqui. Eles querem aprender como usar este grande desejo para melhorar a humanidade. Vamos colocar assim. Ou ao menos há uma semente disso neles que se chama ponto no coração. Sharon do Texas. Você pode responder se há algum sacrifício por parte do Criador? Dar exige sacrifício? Não. Sacrifício? Não, Sharon. Não queremos sacrificar nada. Você pode ter sua grande casa, família, trabalho, estilo de cabelo, roupa. No Texas, ninguém precisa sacrificar nada. Não sacrificamos nem pessoas, nem coisas, nada. Nada de sacrifícios. A única coisa que precisamos passar, é numa mudança, uma mudança interna. Algo que precisamos descobrir de como perseguir. E isso vem de estudo no grupo. Com o professor correto, nosso professor é o Dr. Michael Lightman, é o professor que alcança a espiritualidade, professor do Dani e meu, e ele é nosso professor. Temos o Rabash, temos o Barsulam, que foram professores do Dr. Michael Lightman e etc. É assim que ocorre. Então você precisa de um professor, dos livros autênticos e do grupo de pessoas que quer fazer essa mudança. E é isso, basicamente, o que você precisa para mudar. Não precisa de sacrifícios. O que vemos hoje, a propósito, este novo mundo global que deparamos, basicamente é isso que vem de alto de cima. Estamos falando de subir de baixo para cima. Somos pessoas que despertaram o ponto do coração e tentamos subir de baixo para cima, até o superior. Mas agora vemos como a realidade lentamente está se encerrando no mundo. Então essa sensação de estar integralmente conectado, isso vem de fora. É como se alguém dissesse que o mundo está murcho. E o que começamos a revelar agora, basicamente são criações do nível espiritual no nosso mundo. O fato de estarmos todos interconectados vem da raiz do que o nosso amigo, não sei, do Brasil, estava perguntando, eu acho, por que, ou sobre a alma de Adam Arishon, como estamos todos interconectados. Então hoje descobrimos isso no nosso mundo também. Ryan de Houston, ele diz: estou muito interessado em tópicos como Sefirot e lições intermediárias. O que você recomenda? Qual a melhor forma? Há um curso chamado Ptirah, que basicamente é a abertura da Kabbalah, introdução, e eu acho que há um autoestudo também no nosso website. Há as séries Revelando a Kabbalah, que você pode ver, e é útil. O que mais você recomenda? Eu recomendo, na verdade, que, por exemplo, neste momento, toda manhã temos temos estudos das 10 Sefirot, que é o que estudamos agora. Neste momento estão estudando, que é muito avançado, muito avançado. Então o perigo é que se você começa a assistir, você
pode fugir. Não, não há perigo, mas há uma forma que gradualmente é melhor estudar. Então eu recomendaria que você fosse ao arquivo, ao kabbalahmedia.info, vá aos arquivos, busque pelo último curso de Ptihá a Kabbalah. Nós temos estudado nos últimos 3 meses. O Rav explica desde a primeira lição. Não é simples, eu estou dizendo. Há várias definições que você não entenderá. Por isso que damos esse curso, para dar as ferramentas a você ser capaz de estudar essas lições. Mas se você tem a necessidade, você é bem-vindo a ir aos arquivos, baixar as lições para si. Chama-se Ptihá, Estudo da Kabbalah. E busque os últimos cursos. Um curso que começou, acho que há 3 meses atrás. Em abril, etc. 2011. O último curso... Você pode fazer isso. Não estou dizendo que precisa ser feito agora. Não acho que seja tão urgente, mas se você tem a necessidade, você está bem-vindo. Mas para os outros estudantes, não tenho certeza que esse seja o ponto principal agora. Outras coisas, se você tem desejo de estudar, está bem-vindo aí. E eu recomendaria visitar o kabbalah.info. Há vários materiais lá a todo momento que são carregados no website. A mesma coisa ao tv.kabbalah.info, que basicamente há materiais mais leves. Eu recomendo mais do que estudar Ptihá, mas se o Daniel tem necessidade, tudo bem. Tudo bem. Bom, sim, Ptihá eu acho que é prefácio ou introdução a Kabbalah. Então, quando você buscar isso em inglês, procurar, é isso que você descobrirá. Eu confirmo num segundo. Ok. Última pergunta. Nicole da Virgínia. E outro amigo do Texas. A pergunta é, está ok ter um grande ego? Está ok. Nós temos um grande ego. O que podemos fazer? Você vai cortar em pedaços? Você quer diminuí-lo? Nós temos um grande ego, um imenso ego. Não está ok. É assim que somos. Fomos criados assim. Vamos olhar no espelho e dizer, temos um grande ego. Ok. Agora entendemos isso. O que fazemos com isso? Há uma história diferente. Nós usamos para explorar todos e tirar tudo de todos, como naturalmente queremos fazer. E se não há sociedade, ou ruínas, ou ordem na sociedade, vamos lá e tomar tudo como uma criancinha, vai na mesa e pega tudo. Não, não somos criancinhas mais. Então temos que pegar esse grande ego e começar a trabalhar com ele e usá-lo como uma ferramenta que possa nos dirigir o mais rápido possível para a espiritualidade. Então, basicamente, o cabalista é a pessoa que pega esse grande ego e aprende como construir acima desse ego uma tela, algo que chamamos de intenção de doar. Então, se temos este grande ego, com a intenção correta, podemos doar e fazer o bem a todos da forma mais útil possível. E essa é a nossa meta. E é por isso que estudamos. Ok? Então, até a semana que vem. Obrigado pelo seu tempo, por sua paciência, por suas perguntas. Obrigado, Dani. Tem anúncios, não? Sim, anúncio é... A próxima lição é quarta-feira à noite. A continuação do livre-arbítrio, a liberdade. Você também fez isso, não? Eu acho que o Asaf vai fazer a segunda parte. E o Marcos para a parte europeia. E também há muitas perguntas no fórum com relação a este tópico. Tenho certeza que haverá mais perguntas. Então levem com vocês a próxima lição. Vocês sabem, vão responder lá. E até a semana que vem. Até a próxima lição. Sintonizem-se, estejam conectados. Não esqueçam, estamos todos juntos. E somente juntos podemos atravessar todas as barreiras e dificuldades que pode haver. Então estamos aqui para vocês. Todos estão aqui. Concentrem-se, mantenham sua estrutura. Estudem. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado.